embora fossem pessoas, entre aspas, religiosas, eles não entendiam. E não dava muita credibilidade. Não dava muita credibilidade à voz do profeta. E por isso, irmãos, principalmente vocês que estão me assistindo agora, que seja pelo YouTube ou que seja pelo Facebook, né? Antes de mais nada, dê o seu like aí, dá uma forcinha para a gente, certo? E também os nossos irmãos aqui da live pelo Google Meet. Eu quero realmente salientar que da mesma forma que aquele povo daquela época não deu a mínima para Jeremias, o que ele falava e uma outra coisa acontecendo era a mesma coisa. Não quero falar uma palavra pesada aqui, mas a grande realidade é essa. O que está acontecendo com o nosso Brasil e também com o mundo? As pessoas estão se isentando. As pessoas estão se isentando da responsabilidade, achando que nada vai acontecer. Irmãos, eu quero chamar a atenção principalmente para você que é um cristão. Para você que é um cristão, que sempre pregou a palavra, que sempre falou da palavra, que sempre entendeu a palavra. Você é que entendeu, né? Que hoje parece que mudou de ideia. E o que os profetas estão falando nessa terra, pensa, não, ele é falso profeta. Ele é isso, ele é aquilo. Não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que as pessoas imaginam? Pois bem, nós estamos, irmãos, numa iminência aqui no Brasil de uma grande revolução. E Deus tem mostrado isso para os profetas. Deus vai descer com justiça nessa nação. Só que as pessoas não estão entendendo e estão virando as costas. Nós tiramos essa palavra em oração. Nós tiramos essa palavra em oração. Jeremias 34. Olha o que Deus mostrou para nós nesta noite. Olha o que Deus mostrou para nós nesta noite. Simplesmente as pessoas estavam nem aí. Se isentaram das suas responsabilidades. Então, eu quero dizer para os irmãos que algo de muito grave, de muito sério, está para acontecer nesta nação. E eu digo para vocês, pode acontecer até antes do Natal. Porque as profecias dizem isso. Se é que vocês acreditam em profecias, se é que vocês acreditam em revelações. A Bíblia diz que uma igreja sem profecia facilmente se corrompe. Será que vocês já pensaram nisso? Estão procurando ver sempre as coisas do lado científico, do lado prático, do lado concreto, e esquecendo que existe um Deus todo-poderoso e que as pessoas ficam desafiando a Deus. Jeremias profetizou que aquele povo seria escravo na Babilônia. Ainda falou até o tempo que eles seriam escravos, 70 anos. Você sabe por quê, irmãos? Você sabe por que aconteceu aquilo? Porque eles começaram a se corromper com um negócio de idolatria. Ele estava dando mais importância na idolatria
do que no Senhor dos Exércitos, o Criador, o Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Então ele estava dando mais ênfase na idolatria do que nas questões de Deus, nas questões espirituais. E aí o que aconteceu? Nabucodonosor realmente foi lá, levou o povo e o povo ficou escravo. E a cidade foi destruída, foi colocado fogo, o rei foi torturado, perdeu os olhos, foi uma coisa terrível. A Bíblia diz lá em Amós 3,7, diz assim: certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. Se vai acontecer algo, não é o cientista fulano de tal ou o intelectual tal que vai dizer. O que eles conhecem das questões espirituais? Nada. Eles só conhecem de livros. E lá em Eclesiástico 12 está dizendo que o muito conhecer é da carne. Não que seja errado conhecer, não estou dizendo isto. É bom conhecer, é bom ter entendimento, é bom estudar. Mas quando a pessoa começa a colocar isto na sua vida em primeiro lugar e esquece do Criador, aí se torna um conhecimento da carne. E sabe para onde você vai? Para lugar nenhum. Com todo o seu intelectualismo, com toda a sua cultura, com toda a sua capacidade, com toda a sua estratégia. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Porque como está dizendo lá em Eclesiastes 12, é da carne. Você buscou a Deus em primeiro lugar. Você orou a Deus em primeiro lugar. Você fez o que era necessário por Deus em primeiro lugar? Claro que não. Aí quer um refúgio? Não vai ter. Não vai ter. Então por isso, irmãos, vamos acreditar, vamos entender, vamos orar. A minha esposa, ela é uma profetisa também. E ela por diversas vezes, ela falou coisas que realmente aconteceram. Eu digo isso porque a gente vive nessa realidade, esse nosso grupo sabe disso muito bem. Foi dito que ela passou por um processo de arrebatamento em 2018. E ali Deus mostrou para ela o que iria acontecer em 2020, que foi o tal do Covid, né? Que todo mundo sabe. E ela dizia para mim, olha, as coisas não vai ser fácil, não. As coisas não vai ser fácil a partir de 2020. Vai ter um tal de vírus aí, vai pegar o mundo todo, depois vai vir um tal de picadinho e tal. E o mundo vai mudar. O mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. O mundo não vai voltar àquela realidade antes de 2019. E realmente aconteceu. Provando que as profecias da qual ela havia dito que ela tinha tido essa revelação, realmente de fato aconteceu. E de outros, né? Temos aí grandes homens, profetas, aqui no Brasil, certo? Tivemos até um profeta que eu estava vendo um vídeo aí, de um profeta que é da África, né? E ele estava falando exatamente a mesma coisa. Eu não estou me recordando o nome dele agora. Mas ele estava falando a mesma coisa.
Só olha, se prepare, porque vai acontecer. Nós temos aqui no Brasil muitos homens também que são profetas. E eles também falaram a mesma coisa. Então a coisa está para acontecer. Será que as pessoas realmente estão preparadas? Essa coisa não é de qualquer jeito. Porque Deus, ele dá para os seus escolhidos, para aqueles que realmente Deus quer preparar, Deus quer salvar. Por isso que está lá em Amós 3,7. Ele vai dizer para os escolhidos, para aqueles que ele vai chamar, ele vai dizer que vai acontecer. Mas para aqueles que não são, que não estão se preparando, Deus não vai poder falar nada para eles. E por isso que a Bíblia diz que, tem uma passagem que diz assim, e ele virá como um ladrão. E um ladrão, a pessoa não está esperando. Então por isso que tem esses dois tipos de conceito. Ele virá como ladrão por aquelas pessoas que não estão preparadas, que não estão em oração, que não estão realmente procurando, que não estão jejuando, que não estão buscando de fato a presença de Deus. Mas aqueles que estão, Deus revela. Por isso que está escrito em Amós 3,7. Certamente o Senhor teu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então, irmãos, procure entender, procure sentir, procure uma igreja evangélica, procure. Porque o tempo vai ser muito difícil. Eu me lembro aqui que o mensageiro do Senhor falou para a minha esposa, né? Olha, isso foi em 2018 também. Levante um grupo de oração. Levante um grupo de oração. Porque o que está por vir vai ser tão terrível nesta nação que as pessoas não estão esperando. Quando foi em 2019, então, aquele mensageiro retornou e disse, está no momento de vocês levantar o grupo de oração. E a gente faz as orações até os dias de hoje. Nós nunca faltamos de orar por essa nação, para que Deus dê o alívio, sobretudo para os escolhidos. Certo? Procure, aceite Jesus enquanto há tempo. Você não sabe o dia da manhã. Hoje é o dia 23 de dezembro. Estou falando a data aqui, saber que nós estamos muito próximos de um acontecimento muito grave, muito sério nesta nação. Então se preparem, em nome de Jesus. Não fica ouvindo boato, não, isso é tudo bobagem. Não tem nada de bobagem. Procure, vá, ore, pergunte para Deus. Fala assim para Deus, você tem que ter uma conversa franca com Deus. Certo? Uma conversa franca com ele. Conversa, como a gente está aqui conversando. Oh Deus, como é que é? Fala, conversa de pai para filho. Me explique. O que eu devo fazer? E certamente você vai ter um sonho, você vai ter uma visão, você vai ter alguma coisa. Deus, a Bíblia diz que quem pede, recebe. Se você pedir em arrependimento, Deus vai te dar uma saída. Certo? Ok. Muito obrigado por tudo. Obrigado por vocês estar me ouvindo aqui, né? Foi uma coisa assim que eu nem estava esperando, eu não sabia o que eu ia falar, mas tudo bem. Seja de acordo com a vontade de Deus, certo? Dias difíceis virão. Dias difíceis virão. Vamos orar. Amém? Glória a Deus. Deixa o seu like, tá? Dê a sua forcinha pra gente aí no YouTube ou no Facebook. Tá bom? Fique com Deus. Obrigado.